Oi, pessoal que tá entrando. Vanessa já tá aí. Vou já começar a apresentar a live. Essa era a live de ontem, né, com a Vanessa. E aí a gente teve um problema com a internet e acabou preferindo recomeçar a live para conseguir ter uma conversa mais fluida, né, pro pessoal conseguir pegar melhor assim os assuntos sem tantas interrupções. Então, meu nome é Gabriela, eu administro a página Sapatonas Arte. Sou só eu, né? Não tem outras pessoas. E hoje a gente vai conversar com a Vanessa sobre as vivências dela como mulher, PCD, lésbica. Né? Eu deixei na legenda que não é um wiki PCD, né? Porque muitas vezes quando chamam pessoas PCD para falar, querem que elas expliquem 1000 palavrinhas e seja mais sobre assim um dicionário mesmo assim do mundo PCD do que ouvir as narrativas, as experiências, as particularidades da vida dessa pessoa. E aí eu quis dar essa introdução, né? Eu acho importante que todo mundo saiba que PCD significa pessoa com deficiência, né? E vou chamar a Vanessa. Foi? Foi. Caraca, conseguimos. Vamos torcer. Eu você. Tudo deu Hum, certo hoje. Tá me ouvindo ok. bem? Eu tô. O microfone é outra vida, né? Boa tarde, viu? Todo mundo. Pra quem não me conhece, sou Vanessa. Maravilhosa. Então, Vanessa, quer se apresentar, contar um pouco da sua página, né? Para quem é a sua página, por que surgiu a sua página? Então, assim, como eu tinha dito ontem, pra quem não assistiu, eu comecei a escrever no meu Instagram exatamente para tentar externar coisas que eu não conseguia falar. Todo o capacitismo que eu já vivenciei e não conseguia conversar com ninguém. E aí, depois de uma conversa com a minha psicóloga, eu resolvi, sabe, externar de algum modo, compartilhar minhas vivências, experiências que eu já tinha passado, e eu comecei a perceber que muitas pessoas se identificavam com aquilo, sabe, tanto pessoas com deficiência falavam que já tinham passado por coisas parecidas, quanto pessoas sem deficiências também falando que não sabiam do termo e que queria saber mais e tal. E aí eu comecei a escrever. Uhum. E tem feito bastante sucesso, né? Vocês podem ir na página da Vanessa acompanhar, que ela já teve reportagem, já teve o UOL, já teve um monte de coisa. Live é a primeira, É a né? primeira live com você. Mas de muitas outras, tenho certeza. Inclusive, novamente, eu quero agradecer a tu, porque tu foi uma das primeiras pessoas a começarem a me seguir e a me incentivar a falar mais e a divulgar meus posts. E isso é muito importante pra mim. Seu trabalho também foi muito importante para mim, né? Porque eu nunca tinha tido acesso, né, a conteúdo produzido por pessoas PCD, né? Convivia de vez em quando e tal, mas assim, né, realmente estudar, ver uma produção, ainda ver pessoas LGBT e PCD, né? Eu acho que, de modo geral, o movimento LGBT não toca nessa pauta. Né? Até se você puder falar um pouco mais assim, né, sobre essa invisibilização, a ausência, né, dessa pauta no movimento LGBT, como tem sido para você? Então, eu acho assim, pra falar disso, primeiro eu tenho que falar que, tipo, parte muito, assim, ao meu ver, que primeiro foi naturalizado esse negócio de que pessoas com deficiência não se relacionam, sabe? Criou todo um estigma de que a gente é tipo anjinho e que a gente é, sabe, pessoas que estão ali para ser exemplos. É, as pessoas dizem, olha para você e eu me inspiro a ser uma pessoa melhor, esse tipo de coisa.
E daí já com isso as pessoas meio que cancelam a sua sexualidade, sabe? Não te veem como uma pessoa que se relaciona de nenhum modo. E meio que eu acho que isso também passa pelo meio dos movimentos, sabe? As pessoas me veem, tipo, elas não têm uma imagem de que eu seja uma mulher lésbica e tal. E aí eu acho que isso acarreta que acontece esse apagamento dentro dos movimentos, sabe? De faltar mesmo Uhum. pautas se falam sobre mulheres com deficiência. Uh, é, porque tipo, a gente também passa por violência dentro de casa e tal. Só que eu nunca vi em nenhuma palestra falando como mulheres com deficiência têm que fazer para se proteger, sabe? Uhum. E Eu aí me eu acho. pergunto muitas vezes o que é a violência contra a mulher, por exemplo, né? Não é uma área que assim, eu tenho tanto estudo, mas normalmente quando eu vejo falando, né, de violência contra a mulher, falam de uma mulher muito específica, né? Normalmente não é uma mulher com deficiência, uma mulher cisgênera, muitas vezes uma Aham. mulher branca, né? E mesmo quando não são mulheres brancas que estão em questão, ninguém vai ressaltar a cor ou a raça delas, né? Então eu fico pensando que a discussão que a gente tem sobre violência contra a mulher quase que deixa assim, mostra que a mulher é uma coisa muito específica e o resto não existe, né? Tipo, tanto que eu tava lendo uma pesquisa esses dias falando sobre esse caso de mulheres com deficiência sofrerem violência. E, tipo, é quase que nula o número de denúncia. Porque elas não sabem como fazer. Uhum. Sabe? Não chega como uma mulher com deficiência deve fazer pra denunciar um caso de violência, por exemplo. Eu vejo que tem produção de cartilhas, né, por exemplo, de como denunciar, como pedir ajuda, né, a quem recorrer, mas não dentro dessa pauta de mulheres PCD. Inclusive as vulnerabilidades, né? A gente estava conversando uma vez, se for uma mulher que depende da família, precisa muito desse suporte, Isso né? torna. Como é que ela denuncia? Como é que ela se afasta disso? Quem vai cuidar dela? Quem vai ajudar? Que seja, né? Mas é. E aí eu acho que meio que isso se estende, sabe? A todos os movimentos. Uhum. Ontem esqueci o nome dela agora, mas veio a pergunta te pedindo para trazer alguma situação capacitista que você quisesse expor, né? E também eu lembro que a gente acabou falando que o capacitismo ele não é só uma questão individual, né? Ele também é uma coisa estrutural. A gente vive numa sociedade capacitista que não se organiza para acolher pessoas com deficiência, Tanto né? que, tipo, Mas se você vê, as pessoas tendem a falar que, tipo, pessoas com deficiência e pessoas normais, uhum, sabe? Se colocam nesse lance de, tem lá, as pessoas que não têm, não é tipo uma pessoa com deficiência e pessoas sem deficiência. É tipo normais e pessoas que não são normais. E aí a sociedade já se vê assim, então, tipo, ela já se coloca num patamar abaixo dela. Então, esse negócio de capacidade, as pessoas não têm um perceber como uma pessoa que possa trabalhar, sabe? Uma pessoa que possa se relacionar, uma pessoa que possa ter uma vida fora de casa. E uhum, aí, tipo, já aconteceu com ontem, foi o lance de as pessoas nunca me perguntarem as coisas. Sempre perguntarem pra quem tá comigo. Acharem que eu não tenho a capacidade de me comunicar ou de falar. E, tipo, até a questão de trabalho. As pessoas falam, ah, mas você não precisa trabalhar, né? Pra você é melhor ficar dentro de casa. Aí eu falo, como assim, gente? As pessoas meio que tentam ditar o que é melhor pra você, porque você não é normal, como elas falam. Sabe? Só que a gente só tem uma deficiência. A gente não é capaz de fazer nada. uhum, A sociedade que não dá meios da gente fazer as coisas. uhum. Eu lembro que ontem também a gente foi um pouco para essa questão do que é acessibilidade, né? Porque existem acessibilidades, né? Que muitas vezes, acessibilidade, aí vão pensar, sei lá, uma pessoa cadeirante, aí vai ter rampa, vai ter elevador, Elevador, e assim, fim da discussão.
assim da discussão. Mas tipo, não é assim, né? Existem vários tipos de deficiência, mas juntam tudo num lugar só e, tipo, estão contemplando aquele, com aquele elevador, com aquela rampa, sabe? As pessoas que não enxergam, elas não tem piso tátil nos locais, não tem. Em restaurantes não tem cardápio diário, sabe? Existem vários tipos de deficiência, tipo, elas são totalmente separadas. Uhum. Tem uma pessoa perguntando o que é capacitismo. Capacitismo Quer responder? Tudo bem. é o preconceito que a sociedade tem com as pessoas com deficiência. É esse rolê que eu falei de, tipo, colocar você num lugar de incapaz, de que você não consegue fazer nada, sabe? Te tratar como especial. Só porque você consegue, sei lá, fazer as mesmas coisas que elas, só que elas veem você fazendo uma coisa e falam, nossa, ela tá bebendo um copo de água, vamos bater palma, sabe? E é tipo isso que eu falei. As pessoas não te acham normal e aí te colocam nesse lugar de ser sempre, sabe, incapaz e de não poder fazer nada. Naturalmente, a sociedade, mesmo que ela falar, não, eu não sou assim, eu sou uma pessoa que, cadeirantes, apoio todos. Só que é aquela coisa, né? Você apoia todos ou você não tá enxergando o capacitismo que você reverbera diariamente. Uhum. A Jéssica Iaquecã tá aqui. Ela é uma militante indígena que eu admiro muito. Estou muito feliz que ela está aqui assistindo a gente. Mais tarde a gente vai se falar também, né? Numa aula. E outra coisa que apareceu ontem foi que alguém perguntou como é que foi seu processo de se descobrir lésbica, se foi uma coisa difícil, como é que foi a aceitação. Então, pra mim, não foi difícil, real. Que eu meio que sempre soube, sabe, eu tava bem com isso. É que nem eu falei antes, eu só tinha meio que receio de como as pessoas iam reagir no dia que eu fosse externar isso. Só que eu realmente tive muita sorte de ter uma família assim, que sempre me apoiou, sempre, sabe, foram muito legais e tal. Tanto que quando eu me assumi e tal, eu já tava namorando com a Tassi, que hoje é minha esposa. E daí ela foi pedir minha mão e namoro pros meus pais. Isso foi muito bonitinho, sabe? E eles falaram, não, tudo bem. Eu sabia já que vocês estavam ficando e tal. Mas a gente é tranquilo. Uhum. Sabe? Teve um Eu acho, pouco assim de preconceito, tanto de homofobia quanto de racismo, um pouquinho vindo do lado da família dela. Mas tipo, nada que, sabe, impedia que a gente continuasse juntas. eu acho muito legal também ouvir a sua história, né? Porque acho que tanto para pessoas PCD quanto para pessoas LGBT se espera que tenha uma história trágica, né? Não que não tenha problemas e Não tem, questões, assim. mas aquela história, sabe? Tipo, caraca, me expulsaram, não sei o quê. E eu acho muito importante também que a gente tenha acesso a histórias que ficou tudo bem, sabe? Que as pessoas casaram ou foram morar juntas e vivem o dia a dia e vem o Netflix, entendeu? Eu acho importante também a gente ver Sim, histórias normais, digamos, né? De pessoas que ficou tudo bem. mas é. Mas isso geralmente é sempre esperado. Quando me perguntam tanto quanto a minha história de relacionamento, quanto a minha história de vida. Elas me perguntam, tipo, me conte como foi essa história de tristeza e superação. Aí eu falo, não, Uhum, foi tudo bem. As pessoas meio que se decepcionam até, porque elas esperam mesmo que você fale que você sofreu e, sabe? uhum, Não que a gente não passou realmente por causa de preconceito e a questão do capacitismo. Mas não teve toda aquela história de superação e meu Deus. uhum. A Tamer compartilhou aqui, ai que sonho. Em casa foram 6 anos péssimos até ficar tudo bem. E realmente, né, para muitas pessoas é assim. E Infelizmente.
Fico pensando que, mas ao mesmo tempo, as nossas representações, né, na mídia, nos lugares, são sempre de fracasso, ou de sofrimento, ou de morte, né? Não é que isso não acontece, mas parece que a única abordagem, né, que se pode ter Se se fala de sim. um grupo é o do É do sofrimento. sofrimento, é. Como se a gente estivesse sempre ali no lugar de estar sofrendo, sabe? Só que às vezes acontece de. É Uhum. raro, mas acontece. E a Tiffany que apareceu aí, outra gente conversou sobre isso, mas ela disse que estava com vergonha, Tá com vergonha ela. tá? Ela é Tá bem. tímida. É. Gente, depois dá uma stalkeada na página da Vanessa, que tem umas fotos delas juntas, do casamento delas, é muito bonitinho. Recomendo para aquecer o coração. Não, Inclusive, foi a Tiffany que fez a arte, né, da live. da live. Eu queria agradecer a ela. Eu acabei esquecendo de botar na postagem, mas eu vou botar. Que a arte é dela, mas fala que é ao vivo também. O pessoal quer fazer alguma pergunta? É, gente, quem quiser fazer pergunta pode mandar. A Vanessa é uma fofa, ama o conteúdo dela. Vão lá mesmo no Instagram, está fiel, ok? Lembrei agora, assim, de uma coisa que me contaram. Não era no caso de uma pessoa PCD, mas era de uma moça travesti, né? Ah, Que chamaram ela para falar numa escola. E aí, no caminho, né, para a escola, acho que a diretora ficou falando para ela: ai, conta para as pessoas como que você sofreu na vida. Como que foi horrível, como que, sabe, é difícil. Aí ela ficou: então você quer que eu assuste eles, né, para dizer como que a minha escolha é uma coisa errada ou difícil, ou que vai sofrer muito. No caso, assim, enfim, orientação sexual na escolha, mas ser PCD também não é, né? Mas enfim, ela queria, é como se a única abordagem, né, daquela história pudesse ser através do sofrimento, né? mas é. E aí ela E, chegou lá e falou: então, gente, travesti foi a melhor coisa que aconteceu comigo, ser travesti, sabe? mas. E, tipo, foi ótimo, amei, tá tudo bem. Óbvio que tinha problemas, entendeu? Uhum. Mas muito pra quebrar, assim, com isso, né? Pra quebrar com essa expectativa de só se falar em sofrimento. Ela falou: não, mas tem várias coisas boas, aprendi várias coisas boas, tenho felicidades, né? Sim. E aí eu fico pensando como, acho que para os grupos, né, excluídos politicamente, é bom também a gente lembrar que tem coisas boas, né? Eu, Mas pelo é. menos, raramente vejo representações de pessoas PCD que não tem um final trágico. Sim. Em filmes, em novelas, em. Sabe, a mídia representa muito o PCD como se ele fosse aquela pessoa que tem que sofrer a história inteira e no final ela decide, sei lá, aquele filme, acho que é Como Eu Era Antes de Você. Ai, não lembro o nome do filme, eu acho que é isso. Como Eu Era Antes de Você. Que no final o cara escolhe se matar. Mas, tipo, o filme tinha tudo pra ser um filme legal. Só que os motivos dele querer se matar é que, tipo, a vida dele ele achou uma merda porque, tipo, sou uma pessoa com deficiência e minha vida agora é uma merda. E não vale Uhum. mais a pena eu viver e eu vou me matar. E aí tipo, as pessoas falam, ah, esse filme é lindo e etc. Aí eu digo, porque vocês talvez não tenham uma visão do lado de cá. De que sempre todo PCD é retratado como se a vida é uma bosta, sabe? Uhum. E aí já me convidaram, inclusive, também para fazer palestras em escola falando sobre, nossa, como você supera a sua vida, como foi você superar e foi normal. Eu cresci na casa da minha avó, brincando. E aí as pessoas olham pra minha cara e falam, ah, sabe? Espero nunca continuar foi horrível. Eu vivia chorando. Uhum. Aí tem muito disso. E tem alguma coisa que você, não sei, se você gostaria de compartilhar sobre como o movimento LGBT poderia se repensar mesmo, assim, né, no seu debate? O que você sente falta, né, enquanto mulher, lésbica, PCD, né, para que os espaços LGBT façam sentido mesmo, né?
É que, deixa eu colocar minha mente em ordem. Mas, não todo, assim. Eu gosto desse meio, desse rolê LGBT, porque tem muito, assim, tem muitos discursos importantes, sabe? Muitas pautas, assim, que eu acho muito necessárias. Só que, às vezes, eu não me vejo incluída nas rodas de conversa, em tudo, sabe? Já teve Vanessa, ideia tá cortando um de eu querer ir pouquinho. pra um lugar que ia falar só. Tá cortando um pouquinho a sua fala. Oi, oi, oi. Tá ouvindo? Agora tá sem cortar. De repente fala um pouquinho mais devagar, que aí dá pra pegar mais da sua fala. Pronto. E esse rolê mesmo de contemplar mais as pessoas com deficiência, sabe? Dentro dos rolês. Desde de acessibilidade, que não tem. Tipo, e a deficiência. O lugar, primeiro andar, cheio de escada. Aí eu fiz, nossa, Uhum. Deu uma travada aqui. Agora melhorou. Eu não tô ouvindo nada que você tá falando. Eu vou tentar te chamar de volta. Pode ser? Essa internet tá uma aventura. Como é que tá aí? Tô ouvindo. Vamos torcer. Aí você estava falando de como que às vezes os movimentos são inclusivos, né? Tentam ser inclusivos, mas acaba que toda a estrutura não é. Como fazer um não é. evento para PCDs, mas com uma escada, né? Então, na verdade, não é sobre tratar da temática, né? É pensar assim tudo ao redor, como está se organizando, como é que vai chegar lá, como é que vai fazer para entrar no espaço, ficar no espaço, entender o que está sendo dito. No sentido, Porque é tipo, por aquela exemplo, coisa. pessoas com deficiência visual ou algo assim. É tipo aquela coisa, vamos falar para a comunidade LGBTI. Mas tipo, pra quem? Só pra galera que, sabe, é padrão e vai conseguir acessar o seu evento, e vai conseguir entender o seu evento, vai conseguir, sabe? Ou só pra aquela galera que tá ali padrão. Uhum. Acho que até a gente está começando a fazer esse debate, né, sobre o que é chegar num espaço que se diz um espaço lésbico, um espaço LGBT, e as imagens, né, as coisas que a gente vai ver, os assuntos que vão ser tratados, né, que a gente entenda que representatividade e recorte, né, digamos, não é só sobre você chamar várias pessoas PCD no mês da visibilidade lésbica, por exemplo, né, que é uma coisa que a gente estava Pois é. conversando. Aí no resto do ano não é mais uma questão, entendeu? É quase Não, um é uma preenchimento questão. de cota, né? Sem visar que a cota, na verdade, é para suprir uma questão estrutural a longo prazo, né? Não é só para você se sentir inclusivo. Pois é. Tem muito disso também. Eu realmente eu senti que esse mês, e tipo, páginas assim me seguem. Aí vão lá e divulgam, sabe? Tipo, olha, a gente tá postando uma mulher lésbica com deficiência. Só que, tipo, Uhum, nem a página fala. Eu percebi, tipo, esse é o primeiro post daquela página sobre uma mulher com deficiência. Só que tem uhum, muita menina com deficiência, muita mulher, tipo, há muito mais anos no Instagram que eu. E, tipo, por que elas nunca uhum. foram citadas todos esses anos?
sabe? É ver, tipo, quem tá contemplando. Uhum, Se a gente realmente tá falando sobre todas as pessoas, ou se a gente tá excluindo um grupo. uhum. E assim, eu fico pensando, até se você não se sente tanto em condições de falar sobre todas as pautas, você assuma, né, que você não tem condições de falar sobre todas as pautas, porque eu vejo que às vezes a pessoa fala, não, mas eu sou inclusiva. Eu coloquei uma postagem. Você fica, cara, assim, se é informação demais, se você não dá conta, né, de falar sobre isso agora, tudo bem. Assim, você fala, ó, não estou dando conta, mas reconheço que aqui não é um espaço que está faltando um debate, né? É diferente de você dizer que inclusão Exatamente. é você colocar uma postagem e isso aí resolve, né? Pois é. Que, sei lá, eu como alguém que divulgo pessoas, fico pensando, não adianta eu colocar, tipo, 3 postagens sobre pessoas PCD e nunca colocar isso nos meus stories, e nunca citar isso nos meus textos, sabe? Não continuar lendo continuamente, né, a produção de pessoas PCDs, porque isso seria inserir isso realmente no meu pensamento, no meu dia a dia, né? Faz parte, quando alguém fala teorias LGBT, teorias lésbicas, que seja, tem que ter pessoas PCD simplesmente porque elas constroem também esse pensamento, né? Não tem essa separação, tipo, pensamento LGBT, pensamento PCD, e eles nunca se intercedem, né? E já chegaram a me dizer que o movimento LGBT não falava sobre as mulheres com deficiência porque eles não sabiam como falar. Aí eu falei, gente, mas a gente é mulher. A gente é mulher como vocês, a gente é lésbica, a gente sofre as mesmas coisas, só que a gente tem uma deficiência. A deficiência da gente não coloca, a gente não tá tão lá, sabe, de diferente. Uhum. Que alegria ver cada vez mais a mulher lésbica e com deficiência ganhando espaço. Da cadeirante no caminho. Não sei se eu não tenho acompanhado tanto essa página, não. Não sei se eu sigo, mas adorei conhecer. Vou ficar atenta. Quando eu acabar aqui, eu vou lá também. Mas falta muito isso, sabe? Eu acho que eu não vejo nem digitais influencers que falam sobre esse tema citar pessoas com deficiência. Eu acho que uma das poucas pessoas, acho que até a única, que eu vi um vídeo falando sobre foi a Luli, que ela fez um post falando sobre capacitismo. Aí, sabe, as pessoas sem deficiência, elas podem falar, sabe, não é um Uhum. bicho de 7 cabeças você falar sobre capacitismo e falar sobre mulheres lésbicas com deficiência. Eu sei que você não vai ter, tipo, propriedade para falar a vivência, mas, tipo, não é um assunto proibido, que, tipo, nossa, eu não Uhum. vou poder falar nunca. Até porque, tipo, as pessoas têm que entender o que é o capacitismo para poder começar a mudar um pouco isso dentro de todos os movimentos, sabe? Uhum. Esse apagamento dentro dos movimentos. Uhum. A Tiffany apareceu, me distraí um pouco. Dei um oi pra ela. Vem, entra aqui, Tiffany. Fica aí de longe, tá dentro da mesma casa, mas só aparece na conversa. Mas É, eu tô num quarto, ela tá em outra. ótimo. Fiquei pensando assim, essa coisa do conteúdo, né? As pessoas falam que não tem acesso a conteúdo, mas eu fico pensando quantas meninas, principalmente brancas, né, que vão para graduação, sem deficiência, não sei o quê, têm acesso a tantos debates, sabe entrar no Google acadêmico e pesquisar, entendeu? O tempo inteiro tá entrando em contato com referências, será que é tão difícil assim? Sabe? Ou Mas será que é uma coisa que me uma surpreende falta de muito. identificação, de repente, sabe? Que a pessoa se acomoda. Pensar, eu dificilmente vou interagir com a pessoa PCD aqui nesse espaço, então pra que eu vou também pesquisar? Mas aí as pessoas falam, ah, mas é um tema tão difícil. Eu nunca acho da gente. Tem a Google, tem página de meninas que falam isso direto. De um monte de pessoas com deficiência, meninas, meninos.
pessoas LGBT, pessoas que não são LGBT, mas tá todo mundo na internet falando. Mas, tipo, você segue? Você realmente tem interesse de saber sobre aquele assunto? Ou você fala, não, é difícil, não sei onde achar. Ah, estraga meu rolê, né? Porque agora eu não posso mais pensar na festinha do jeito que eu pensava. Eu fico, gente, toda vez que você entra em contato com um grupo, você vai ter que repensar o seu mundo, né? E eu fico pensando que, assim, a gente faz movimento para isso, né? A gente faz política para isso, pra gente estar sempre se reconstruindo. Não acabou, sabe? Não tá tudo bem, né? A gente precisa continuar dialogando e construindo coisas novas, né? E essa questão do lugar de fala, né? Eu acho que tem um desentendimento muito grande, assim, do que é o lugar de fala. Porque não ter lugar de fala não é que você não pode falar sobre as coisas. Não é que você tem que entender o seu lugar quando você fala de algo. Né? Então, assim, eu estou aqui falando com uma pessoa sem deficiência, que preciso de referências, preciso ver pessoas PCD falando para aprender, mas isso não quer dizer que o que eu já entendi, eu não posso passar adiante. Mas é exatamente isso. A comunidade LGBT surda é enorme também. A cadeirante no caminho comentou. Mas a comunidade LGBT, tipo, existem milhares de pessoas com milhares de deficiências e, tipo, as pessoas têm que pensar em como incluir todas essas pessoas, porque meio que não é favor fazer isso, sabe? A acessibilidade para todas as pessoas é um direito. Só que as pessoas não conseguem ter informação às coisas, porque simplesmente as pessoas não incluem as pessoas, sabe? Por falta de informação, preguiça, desinteresse, não sei, sabe? Tem muito isso. É raro você ver uma pessoa. É raro você ver uma pessoa. Por exemplo, ela comentou que a comunidade LGBT surda é enorme. E aí eu tô pensando que, por exemplo, como criar a possibilidade, né, da página aqui, por exemplo, estar disponível para pessoas surdas, o que elas precisam, né? Aquilo que a gente falou sobre deficiências, acessibilidades, né? Toda vez que você se vê diante de um grupo que você não conhece muito, você tem que ir estudar um pouco mais e pensar quais são as suas possibilidades de se mobilizar diante disso. Pois é, não adianta dizer, tipo, mas eu não consigo. Aí finge que não tô vendo aquele grupo e vou excluir ele. Não é assim, né? A gente realmente, tipo, estudar, dizer, não, o que eu posso fazer para deixar minha rede social, meu rolê aqui mais acessível para todas as pessoas? Ok. Deixa eu pensar aqui, ver como é que tá nosso tempo. Tô um pouco... A gente vai dar uns 40 minutos de live. Né? A gente tinha pensado nesses últimos 15, 20, encerrando, mas também abrir para pergunta. Né? Tem mais alguma coisa assim que você quer falar nessa live? Ou até uma sugestão de assunto para outras lives, né? Não apenas com você, mas eu sempre vou amar te trazer aqui. Né? Mas também de outros assuntos que tem a ver com a comunidade PCD. Eu acho, tipo, abrir, sabe? O espaço para não pessoas com deficiência que usam cadeira de roda, mas, tipo, pessoas com deficiência que são surdas, pessoas com deficiência que são cegas, pessoas que têm autismo, enfim. Abrir esse espaço para as pessoas mesmo. As pessoas terem como falar sobre o que falta de acessibilidade para elas, porque aquilo contempla ou não elas. Sabe, realmente dar voz a essas pessoas e trazer elas mesmo para o rolê, e não deixar elas só ali, tipo, sabe, excluídas, como que geralmente acontece. Então o recado é, gente, não é só no mês da visibilidade lésbica que você chama as lésbicas PCD, né? Não é só, sei lá, no dia PCD, não sei nem se existe isso, dia da deficiência, sei lá, né? Que você vai lembrar que essas pessoas existem, é uma construção diária, constante, como é com todos os grupos excluídos politicamente, né? E, tipo, chamar pessoas com deficiência
não só para falar sobre deficiência, sabe? Sim, sim. Eu conheço pessoas que, tipo, eu tenho amigas que são escrevem poesia, tenho amigas que são cantoras, tenho amigas que fazem coisas assim, muito incríveis. E elas não são chamadas para falar sobre outras coisas, sabe? E eu acho importante as pessoas pensarem numa pessoa com deficiência e tipo, dizer, olha, ela faz um trabalho nosso ali, eu vou chamar ela para falar sobre isso. Eu acho importante isso também. Uhum. Isso é verdade, né? A gente até tinha conversado sobre isso em outro momento, que é importante, né, que a gente converse sobre coisas relacionadas ao movimento PCD, sobre o dia a dia da pessoa com deficiência, mas que pessoas com deficiência, tipo, vamos chamar uma cantora? E aí uma pessoa com deficiência seja uma possibilidade, porque ela não é só uma pessoa com deficiência, né? Pois é, tipo, nesse mundo todo agora, assim, eu vi lives que, tipo, se encerravam com cantoras no final, sabe? Eu nunca vi nenhuma live que tinha uma cantora com deficiência pra Uhum. encerrar aquela live, sabe? Mas, tipo, a gente tem um monte de mina legal que é cantora, um monte de cara legal com deficiência que é cantor, mas, tipo, ninguém chama essa galera. Só chama mesmo pra falar, vamos ali falar sobre como é difícil você ser um PCD. Uhum. E ele falou, conta a sua história de sofrimento, porque é isso que impressiona, é isso que chama a atenção, né? Mas Pois a é, partir do momento que eu percebo que você é um ser humano, né? Eu acho que é um pouco isso, né? A partir do momento que eu vejo que essa pessoa que eu sempre coloquei de lado, ou infantilizei, ou desconsiderei, ela é tão humana quanto eu e vive tudo quanto eu, as pessoas assim que acho que tem algum tipo de privilégio em relação ao outro grupo, ficam assim, tá entrando no meu espaço, eu não quero falar sobre isso, né? Porque é uma discussão sobre exatamente. privilégio, né? É uma discussão sobre pensar aquilo que você tem e como por você ter, outras pessoas não têm, né? Exatamente. Aí parte muito dessa visão, sabe? Uhum. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Agora é a hora. Algum feedback? O que vocês acharam? Agora que as pessoas, que as vergonhas têm que sair um pouco, né? Pra gente conseguir interagir. Obrigada por todo mundo que entrou. A live vai ficar salva também. Todo mundo que acompanhou nossa conversa. Uhum. Bom, Vanessa, acho que o pessoal tá mais para ouvir hoje, né, do que para falar. Né? Depois eu vou colocar um outro post, né, para também colocar comentário, né, para o pessoal falar o que achou, também para sugerir outros temas, né? E perfeitas. Calma, tá chegando umas coisas agora. Lugar de fala realmente se torna um termo confuso para algumas pessoas. Estou em desconstrução a cada dia, me aprofundando e repassando o pouco que sei a quem precisa se pôr no lugar do outro. O pessoal agradecendo que gostou da fala. Parabéns. É isso, Vanessa, arrasamos, já sabia, entendeu? Deu Porque, tudo certo hoje, pô, quando, finalmente. quando eu vi assim, o seu material e a gente começou a conversar também e foi ficando amiga, né? Eu também estava muito insegura de começar a fazer live, né? E aí, não sei, eu acho que assim, conhecer o seu material e a minha vontade, sabe, de falar sobre isso também me fez, não, cara, a gente tem que falar, a gente tem que, sabe, dar espaço. Então, também te agradeço muito, né, por você ter topado começar aqui comigo minha primeira live na página, de estar do meu lado. Mas eu queria agradecer, em primeiro lugar, assim, pelo espaço, sabe? Por você realmente perceber que, tipo, a gente pode falar sobre qualquer assunto e ter tido um papo legal, não só sobre bicha e rampas e, ai meu Deus, vamos sofrer aqui nessa live. E, tipo, alertar as pessoas também para elas pensarem nas pessoas com deficiência, tipo, chamar realmente elas mais para mostrar o conteúdo delas e conversar mais. Colocar elas mesmo assim,
sabe, dá espaço. Tem algumas perguntas aqui. O nosso tempo já está acabando, então a gente tem que tomar cuidado para não ser cortada no meio, né? Tem uma pergunta. O que vocês acham sobre a mídia nesse processo? Por exemplo, não tem pessoas presidendo nas novelas, de jornais, filmes. Meu gato derrubou um negócio aqui. Entendo, dados são assim. Mas a mídia, ela realmente, ela não mostra, ela não tem novelas com protagonistas PCDs, filmes, séries, nada. E aí quando mostram é aquela história, né? A história de superação da pessoa com deficiência que sofreu a vida inteira e tem uma vida horrível e ai meu Deus, sabe? Uma história que pra comover. O que a mídia passa é isso. Sempre a história de comoção e de tristeza. Quando na verdade a gente tá aí, sabe? Vivendo a vida da gente. Com a sociedade muito catastrófica. E a gente só quer que a galera pare, né? Tem uma outra pergunta aqui. Você acha que existe uma certa dominação da discussão de ativismo urgentes? Na discussão de ativismo. Acho que seria, tipo, tem pautas que são alguma que você considera assim muito necessária para que a gente comece a falar logo? Eu, o que me deixa, tipo, real mal é que, tipo, o catolicismo tá aí há anos. E por mais é exaustivo demais a gente ter que querer mudar de pautas e, tipo, sempre estar ter falando para as pessoas, olha, catolicismo é isso. Aí quando a gente pensa que a gente pode mudar, a gente volta para a mesma página. E aí, tipo, eu acho que seria de muita gente as pessoas perceberem isso, o quanto elas percebem sobre as outras causas, sabe? Porque parece que as pessoas entendem muito sobre as outras causas, assim. Mas quando se diz alguma coisa relacionada a pessoas com deficiência, a capacitismo, elas sabem nada. E eu acho tipo, muito importante a gente tentar sair dessa terra, sabe? Capacitismo. As pessoas se conscientizem mais sobre o que é, para a gente poder começar a debater outras coisas, sabe? Que pessoas com deficiência não é só estar debatendo sobre rampa, elevador e essas coisas. Só que meio que as pessoas não deixam a gente sair desse tema. Então, o urgente é o básico, na verdade, né? Que as É pessoas saibam o básico. o básico, pelo menos, é que a gente comece a dar andada nas outras coisas. A cadeirante no caminho comentou: como ter cadeirante em novela, os caras sempre voltam a andar. E a gente fica tipo, Pois é, não era sobre sempre tem representatividade. isso. Né? É tipo, só deu certo a vida dele porque ele começou a andar na novela. Sempre tem esse rolê também. Tanto que as pessoas às vezes falam, ai, nossa, você é tão assim, inteligente, pena que você né, é deficiente. Eu falo, é uma pessoa com deficiência. Mas pena por quê, minha gente? É como se as coisas não coexistissem mesmo, né? Outro Pois é. espaço que não se fala sobre PCD na educação. Muito legal. No geral, educação básica ou superior. Não é falado sobre pessoas PCD. Não se fala também sobre LGBTfobia, sobre machismo, etc. Realmente, eu acho que essa questão da educação já dá, assim, uma live específica, né? Pra gente falar tudo que é educação tá esquecendo de falar. Mas você quer falar alguma coisa sobre isso, né? Sobre essa área da educação? Não, mas realmente ele tá certo. Tanto que eu fiz até um post falando sobre educação. Que, tipo, as pessoas falam, ai, porque a educação é para todos. Mas, assim, para todos, vírgula, né? Porque, tipo, você não tem nem estrutura para as pessoas estudarem nas universidades e nem para profissionais preparados para atender pessoas com deficiência, sabe? Tanto que um amigo meu relatou que ele faz faculdade de
educação física, tinha um aluno cego na turma dele, e os professores falavam, ai não, é sério que ele desista, porque é muito difícil lidar com ele. Só que não é, cara, sabe? As pessoas têm Uhum. direito à educação, as pessoas têm que estar ali acessível para atender todo mundo. Educação para quem, né? No final das contas. Pois A é. educação virou um espaço onde fingimos fazer as coisas, mas nada é feito de verdade, só estamos maquiando as coisas. Mas é, É isso. é exatamente isso. Bom, deixa eu ver aqui. A gente tem 10 minutos. Pessoal, última chance aí, né, de fazer as últimas perguntas. Não que a Vanessa vá ficar inacessível depois disso. Procurem ela na página dela, leiam os posts dela. É uma produtora de conteúdo, criadora de conteúdo, né? Que falam para não usar essa palavra produtora, que é muito capitalista. É uma criadora de conteúdo incrível, né? Acho que só é isso, assim, a gente só precisa realmente aprender a ouvir, porque já tem quem falha, né? Pois é. E quem foi da área da educação, que eu tô vendo nos comentários, manda umas referências de repente, ou você procura, a gente fica trocando, né? De repente a gente consegue chamar alguém para falar especificamente sobre a área de educação, seja interseção com a pauta PCD ou questões de educação gerais, né? Agora no Brasil, né, falar educação é quase uma redundância. Mas É. a gente tenta, né? A gente tenta. Então, Vanessa, eu vou te agradecer. Estou muito feliz, né, Também que tô muito feliz que deu tudo certo hoje. né, era para ser hoje. Abriu até um sol, porque ontem aqui estava um frio absurdo. Eu estava até de touca fazendo a live. Então, é isso. Estou muito feliz que essa conversa aconteceu. A gente se preparou bastante, né? Sim, a live vai ficar salva. E eu vou, assim que terminar, né, eu vou colocar a capa que a Tiffany também fez, a arte da Tiffany, né? E vai ficar salva no feed. Então é isso. Acho que vamos nos despedir Isso, agora. pessoal. Muito obrigada, Vanessa, de novo. Só consigo ficar agradecendo, enfim. E agora a gente Eu vai que pro Zap. agradeço também Pra gente ficar pela lá. Ai, minha amiga, oportunidade. deu certo. Deu certo. Mas obrigado, sério, pela oportunidade. A minha primeira live foi massa. Então tá bem. Beijinho. Beijo Beijo. pra todos que estão aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.